A paz de Deus a todos. Eu quero estar trazendo para vocês hoje uma palavra de Deus. A gente vai estar lendo o que está escrito em Jó, o capítulo 36, os versículos de 5 ao 11. Aqui nesses 7 versículos que a gente vai estar lendo, a gente vai poder encontrar neles alguns dos adjetivos de Deus. Para começar, eu queria ler o que está nos versículos de 5 até o 7. Vou estar abrindo aqui para vocês, que fala o seguinte: Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos. Antes, com os reis no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Aqui onde a gente lê, a gente pode ver a grandeza de Deus e como Ele é justo. E ainda ao final, no versículo 7, a gente pode estar vendo uma promessa de Deus para as nossas vidas, que é onde Ele fala que dos justos Ele não tirará os olhos e nos fará assentar junto com os reis no trono. E ao final Ele fala que nos exaltará. E o que eu quero dizer com isso? É que se a gente permanecer justo, se a gente permanecer fiel a Deus, se a gente permanecer fiel à palavra de Deus, se a gente permanecer fiel ao caminho de Deus, Ele vai nos assentar junto aos reis em seus tronos. Ele nos exaltará. E para confirmar isso que eu estou falando, a própria Bíblia pode nos confirmar isso. Que a gente pode ler aqui em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, que fala o seguinte: Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Ó Deus confirmando aí que nos fará assentar entre os príncipes. Continuando, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ainda mais uma vez, para confirmar isso que eu estou dizendo para vocês, a gente vai ler o que está em Salmos 113, o versículo 7 e 8, que fala o seguinte: Ele ergue do pó o desválido, e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Mais uma vez confirmando isso que eu falei para vocês, e confirmando que está no versículo 7, que fala que dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e são exaltados. Continuando agora dos versículos 8 ao 11 do capítulo 36 de Jó, vai falar o seguinte: Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes os ouvidos para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. Aqui a gente pode notar o quê? A misericórdia de Deus. Porque mesmo a gente não merecendo, Ele é misericordioso conosco. Porque nesses versículos que a gente leu, a gente pode ver que Deus está querendo o quê? Nos alertar acerca da transgressão, da iniquidade. Ele está querendo nos alertar acerca do pecado. Que muitos estão presos em pecados, muitos estão sendo escravizados pelo seu pecado. Muitos estão sofrendo com o seu pecado. Muitos têm aquele famoso pecado de estimação. Aquele pecado que, não tem nada a ver. Mas Deus está querendo nos alertar a respeito disso. Ele fala que se está preso em grilhões e amarrados com corda de aflição, Ele lhes faz ver as suas obras, as suas transgressões. Então Deus está querendo que a gente veja isso. E continuando, Ele abre também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Então Deus está dando uma ordem para a gente, que a gente se converta da iniquidade. E no versículo 11 a gente pode encontrar outra promessa de Deus, que fala o seguinte: Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade, e os seus anos em delícias. Algumas versões trazem isso como acabarão seus dias em prosperidade, e os seus anos acabarão bem. Mas para que essa promessa que Deus deu no versículo 11 possa se cumprir, a gente tem que estar muito atento ao que foi falado no 8, 9 e 10. E para que essa promessa possa se cumprir, requer da gente o quê? O arrependimento. Requer o que fala no versículo 10, que a gente se converta da iniquidade. E para que a gente possa viver o que está no 11, acabar nossos dias prósperos, felizes, nossos anos bem e com a certeza da vida eterna, requer o arrependimento da nossa parte, requer a conversão da iniquidade. E é isso que eu queria falar para vocês. Deus abençoe.